Olá pessoal, boa noite. Boa noite Rose, Roseli, boa noite Beatriz Nunes, boa noite Lime, boa noite pessoal que está chegando. Estamos aqui hoje nessa segunda-feira, dia 24 de abril, semana de São Miguel. Nath Lemos, boa noite. Boa noite aí o pessoal que está chegando na nossa live. Iniciando aí os preparativos para a semana de São Miguel. Boa noite, Deus abençoe. Filha do Manuelzinho, que foi amigo do seu avô. Ah, muito bem, Roseli. Sim, com certeza. Que bom. É verdade. Morava ali na rua do lado do vovô, na rua do seu Mimi. Tinha um barbeiro, morava lá atrás, me lembro de vocês. Simone, boa noite. Cristina Santana. Vamos esperar a Ariadne chegar. Fala, Diego, boa noite. Pô, me lembro muito da sua casa, Roseli. Pô, tem certas coisas que ficam na nossa memória, sabe? Boa noite, Diego. Kátia Freire, boa noite. Pessoal que está chegando aí na nossa live. Ariadne já chegou. Boa noite, Ari. Vou botar aqui a Ariadne, peraí. Atenção, aceitar. Obrigado, Beatriz. Amém, amém, amém. Tá virando roda de samba. Boa noite. Sua bênção, Padre. Boa noite, Deus abençoe. Line, é o que está acontecendo com a Igreja Católica, está virando roda de samba. Não, isso se chama viralização de internet. Você pega, por exemplo, uma paróquia que uma determinada missa, um padre faz um canto, que é um canto até católico. Olha, Janete está com a gente hoje, entendeu? E aí acontece que as pessoas na internet dão a isso um recorte, e às vezes esse padre pode ter cantado um dia só, e aí dá a impressão que a igreja está virando isso, né? Mas não é. A internet, ela pega as coisas que acontecem, né? Ela faz um recorte e coloca, e publica, né? E aí, às vezes aquilo ali tem um contexto dentro daquela comunidade. Aí aquilo vai se multiplicando e as pessoas acabam achando que está virando uma roda de samba. Na verdade, às vezes foi uma coisa que aconteceu uma só vez, um só dia, ou às vezes acontece como um canto de querer colocar assim um pouco, né? Até a música não tem muito, apesar de ser um samba, né? Não tem nada demais. O Diego está falando que aquele padre é da Igreja Brasileira. Eu não conheço, Não sinceramente sei. eu não conheço, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado hoje com a internet, gente, por causa do recorte. Então você pega uma coisa, recorta aquilo, joga na internet, descontextualiza aquilo ali, entendeu? Às vezes aquilo ali naquele momento teve um sentido, né? Então, às vezes pode ser uma igreja brasileira, que a gente acha que é a igreja católica, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado como a gente manipula a imagem e a informação dentro da internet, né? Uma vez na missa de São Miguel, pegaram a gente jogando, né, aquele balde de água e
descontextualizaram, querendo dizer que aquilo ali era um ato de desrespeito. Só que quem está ali vivenciando aquilo, às vezes não entende, ou entende só quem está naquele contexto. E aí você pode manipular a informação. Isso acontece muito hoje. Até porque a intenção, às vezes, dessa manipulação, dessa viralização, é o quê? É o engajamento, o like, né? Que é o que gera isso aqui, ó, na rede social. Então, só, entendeu? Não é que a igreja está virando roda de samba, não. Né, gente? Pelo amor de Deus. Por exemplo, tem músicas clássicas que são cantadas dentro da igreja que não tem um contexto religioso, né? E às vezes, por exemplo, você pega uma música clássica, você acha que ela é totalmente religiosa, mas ela não é. Né? Você pega, por exemplo, a Primavera de Vivaldi. O que a Primavera de Vivaldi tem a ver com religião? E às vezes você coloca lá, faz aquele tan 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 tararam, tararam, tan tan tararam, você pega e faz um compilado meio que só instrumental, né? E não é, sabe? Então, assim, cuidado com a manipulação da internet, né, gente? Tem que ter muito cuidado, né? Hoje em dia, essa caixinha aqui que a gente está vivendo, ela é uma caixinha muito boa, por um lado, mas também muito perigosa. Muito. No sentido de gerar confusão, no sentido de gerar a dúvida. Então, assim, antes de você sair replicando ou repetindo, às vezes aquilo ali, para aquele momento ali, dentro daquela comunidade, tem um sentido. Faz um sentido. Mesmo que às vezes não tenha a ver com a liturgia em si. Né? Por exemplo, me falaram que é a paz de Cristo que ele canta essa música, que ele cantou. Hoje, por exemplo, tem, por exemplo, hoje comunidades que fazem a paz de Cristo no final da missa. Então, assim, às vezes, então a gente tem que entender realmente o que está acontecendo, né? Porque exatamente não se recomenda hoje mais, por exemplo, um canto de paz de Cristo, né? O silêncio, sabe? E eu acho assim que aquele samba, ele é uma música muito bonita, ele não tem uma conotação litúrgica. Ó, gente, tem muitas músicas que a gente canta na igreja, às vezes na ação de graças, se você for levar, por exemplo, ao pé da letra, a liturgia, tem muitos cânticos religiosos que são de louvores para grupos de oração. Elas não são específicas para a liturgia. Mas existe hoje em dia uma adaptação, uma tolerância, entendeu? Existem hoje sambas que são missas que são ato penitencial, glória, que são compostas dentro do ritmo do samba. A liturgia permite certos ritmos sendo adicionados dentro da capacidade litúrgica, sabe? Aí é muito importante, gente, o pessoal ter um estudo de liturgia para entender isso. Eu tenho um padre, que foi meu professor, uma pessoa extremamente tradicional, que ele compôs uma missa em ritmo de samba. Então era o ato penitencial, o glória, o santo, o credo, o Cordeiro de Deus, todo em ritmos com instrumentos de samba. Você, por exemplo, você pega aquela obra tão bonita, a Missa Crioula, né? Que é aquela missa que é feita em ritmos andinos, que ficou muito famosa sendo cantada pelo José Carreras, que é aquele ritmo com aquelas flautas, né, que aqueles peruanos tocam. Ela é uma missa adaptada a um tipo de
de cultura regional, que é a cultura da música andina, por exemplo. Então, assim, e é muito complexo, sabe, gente? Tem que ter só cuidado de, realmente, nem se essa moça tá aí, você continua aí, não é uma roda de samba, né? Mas você pode colocar o samba dentro daquilo que é a regra, né? O samba ritmo dentro de letras que tenham a ver com os atos da própria missa. Então, assim, é importante a gente ter essa... Agora, só cuidado, porque o negócio só tomou essa proporção de crítica porque viralizou, né? Então, assim, hoje em dia, a viralização de imagens, de músicas, sabe? Essa música do Xande de Pilares é muito bonita, sabe? Erga essa cabeça, né? Joga essa tristeza embora, pode acreditar, sua hora vai chegar. É uma música bonita. Assim, eu colocaria num outro momento, num momento sim, mas, assim, cada missa, cada momento, cada lugar, mesmo na Igreja Católica, ela tem um contexto. Agora, você pega isso, filma e joga na rede social, você descontextualiza isso, né? Então, cuidado, meu povo, né? Porque isso talvez seja o mais perigoso, porque aí está criando o quê? Está criando uma polêmica para quê? Para que criar essa polêmica? É o famoso clickbait. Como é que é clickbait? Que é o quê? Criar uma polêmica para gerar engajamento, confusão, like. Mas, na verdade, está criando mesmo likes, essas coisas. Né? Mas, assim, eu espero ter explicado aí para nossa irmã um pouco, né? Eu não acho que se torna uma roda de samba, não. Já até saiu, já, não tá mais na live, não. Ah, não? Não. Poxa. Ela jogou a parada e foi embora. Jogou a bomba e plaft. Mas fica aqui a nossa mensagem, entendeu? A contribuição. Mas é bom que a pessoa, às vezes, coloque para a gente poder ter a oportunidade de explicar. E explicar assim com muita tranquilidade, com muita serenidade. Porque, às vezes, o grande perigo hoje da internet, né, é pegar aquilo que a gente fala. Você sabe que com uma maneira de uma boa edição, se você souber editar, você pode manipular o que eu estou falando aqui e eu dizer aquilo que eu não estou falando. Né? Então, hoje em dia, trabalhar com comunicação, com rede social, com edição de vídeo, né? Agora ainda mais, né? Está tendo um problema até que está sendo discutido, acho que numa novela, minha mãe me falou, da questão do deepface, né? Que é aquele rosto falso. Sim. Então você pega um rosto falso, você coloca, né? Você cria, você pega um rosto seu e faz um outro vídeo e as pessoas pensam que é você. Né? Isso para também não dizer quando as redes sociais são, às vezes, hackeadas, né? Então, assim, tem muitos perigos hoje que a gente tem que ter muito pé atrás e cuidado, né? Mas, boa noite, pessoal que está aqui. Janete está aqui ainda? Que bom te ver, Janete. Janete Valéria. Tá aqui. Olha, queria mandar um abraço especial para Juliana, nossa mestre, que hoje também está completando mais um ano de vida. Ela falou para mim que ia tentar ver se conseguia participar aqui da live, está com problema no celular. Tô com Mad. Nossa, eu ainda tô bem cansado, sabia? Nossa. Ontem foram 3 missas. 3 missas. Eu imagino que deve estar. 6 da manhã, saí de lá 15 para as 8, cheguei na igreja 8 horas, celebrei a missa das 8 e depois celebrei a missa das 10. Eu confesso a vocês que eu ainda passei muito mal, né? Você sabe que é pesado, né? Espiritualmente é pesado, né? E vamos iniciar, então, a nossa live.
O nosso livro está aqui. Tem uma triste notícia. Eu deixei meu iPad no trabalho. Não tenho como ler. Tô só com o Então eu vou celular. lendo. Eu vou lendo. Nós paramos na página 38, né? Ave foi. Olha lá. A Ave Lê foi viu como é que é a missa das 6 sinistra. Quando eu falei, teve uma hora lá que eu falei do amor de Deus, uma pessoa caiu na hora. Pá! Pode ser que a pessoa não tomou café, pode ser que a pressão abaixou, pode, mas também pode ser espiritual, né? As pessoas estão muito espiritualmente carregadas, e toda a missa, ela é um momento forte de encontro que também é de libertação, né? Sabe? Bem, vamos iniciar Vamos lá. a nossa live de hoje. Fazer a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos no segundo capítulo do livro Passos para a Cura, o curando as feridas do nosso coração. Curando as feridas do nosso coração. Aí nós já começamos aqui a falar um pouco do arrependimento, começamos a falar aqui dos bloqueios para a cura, Jesus recebeu o encorajamento e a autoridade do Pai para proclamar a palavra e o poder do Espírito Santo para curar e libertar. Nós também vimos que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, está sobre Jesus e deu a Jesus a autoridade, dá a nós também. E é muito interessante, nós estávamos falando isso, né? O quanto o Padre Rufus, ele trabalha a dimensão do amor de Deus, né? Ele não trabalha a questão da condenação. Ele vai falar que Deus ama as pessoas olhando para cada um que o busque, curando todos os doentes e libertando todos os oprimidos. Foi o que Jesus fez por toda a sua vida. Jesus curou todas as pessoas por causa do amor e da compaixão. Então, Jesus está muito mais ligado ao amor, à compaixão, ao desejo de perdoar, de curar, que realmente condenar, criticar. Ele veio para isso, né? Porque antes já era muito comum a condenação, o julgamento. Sim. E Jesus, ele amava os seus. Nós vemos aqui também Jesus que chorou sobre Lázaro, lembra? Então, gente, o trabalho de Jesus é o trabalho de quê? De curar, de libertar, de levar alento, de levar o amor de Deus às pessoas. Aí ele usou alguns exemplos que nós vimos, trazer o perdão aos pecadores e o serviço da cura. Depois, aquela mulher na casa do fariseu, ela foi perdoada pelo meu Pai do céu, porque ela experimentou o amor de Deus no seu coração. A mulher que foi pega em adultério e que também deveria ser apedrejada, mas Jesus disse a ela, se ninguém te condenou, nem eu vou condenar, vai, não peques mais. Aquilo que ele fala para o bom ladrão, né, para o ladrão arrependido, na verdade, hoje estarás comigo no paraíso.
Jesus que veio abrir os olhos aos cegos, veio perdoar os pecados e os pecadores, destruir os trabalhos de Satanás. Jesus deixou umas lindas promessas. Aí vem aquele texto que nós vimos sexta-feira. Vinde a mim todos vós que estão com o fardo pesado, com ferimentos no coração, eu vou curá-los, vou dar-lhes descanso. E aí a gente viu aqui também os fardos emocionais que carregamos, uma das maiores dores, feridas, se não é o maior, é o sentimento de rejeição. Oi? É a rejeição, isso. Isso, quando nos sentimos rejeição, ele até nós colocamos aqui como a rejeição entra na nossa vida. Quando sinto que não sou amado e aceito por aqueles de quem eu esperava amor e aceitação. Aí depois nós vimos também aqui, quando percebemos e apresentamos a Jesus a nossa dor, esta também foi a maior dor de Jesus. O sofrimento dele não foi somente físico. Jesus, ele sofreu, ele também foi rejeitado. Ele passou por isso. Jesus veio aos seus e os seus não o receberam. E aí a gente viu aquele momento que Jesus viveu de rejeição. Então, Jesus aqueles, não... né? Aqueles. Uma vida. A gente pensa que foi só esse momento final, né? Mas Jesus, ele sempre foi rejeitado, rechaçado, né? Aí fala da traição de Judas, que foi com um beijo. Depois a negação de Pedro. Então, ele fala dessa primeira ferida emocional, que é a rejeição. Aí nós falamos um pouco sobre... Peraí. Ele deu o exemplo das viúvas, né? Um grupo de 5 viúvas tinham problemas com os maridos, cada uma delas tinham maridos alcoólatras e violentos, e todos eles não amavam os filhos. Ele colocou isso, e aí eu perguntei, até quando isso será passado de uma geração para outra? Então aí ele também coloca a questão da geração, que às vezes a gente vai trazendo cargas de geração, pecados que vão se repetindo na nossa história. E ele vai falando aqui, por que precisamos da cura da nossa árvore genealógica? Porque nós sofremos as consequências de seus pecados e problemas, e não mais eles. Como poderemos ter a certeza de que estamos curados, de modo que os nossos problemas não afetem nossos filhos e os filhos dos nossos filhos? E aí ele explica que acreditamos, aí ele explica o pecado original, que é uma das consequências que existem, né? E ele vai falando aqui que é preciso rezar pela nossa árvore genealógica. É preciso rezar, conhecer a nossa história de rejeição, conhecer as nossas histórias e as consequências daquilo que o problema da rejeição causa em nós. Os efeitos. Meus pais tinham problemas e defeitos que eles carregavam, às vezes, dos avós, dos bisavós, e que isso vai passando de geração em geração, e às vezes a gente não faz uma cura, né, da geração. E aí nós paramos Só aqui na fazendo página 38. um resumo aí dessa parte da árvore genealógica que a gente elencou, né? E aí falava também casos de aborto, né, nas famílias, né, dos antepassados, casos de assassinato, escravidão. Tudo isso são coisas que podem, né, experiências que podem vir, entendeu, em nós, nessas gerações, né, mais recentes, sem que a gente saiba. E a gente pode desempenhar alguns comportamentos relacionados. A Kátia está falando aqui, padre, não faz sentido para mim que um erro do meu avô, do qual não tive culpa, nem participação,
e eu vir a sofrer esse problema? Explica eu ou você, Ariadne? Começa você, vai. Ok, olha só. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você chegou a explicar da outra vez, Eu falei, da herança, né? falei. A gente Na herda. sexta-feira. Por exemplo, eu tenho um histórico na minha família, né? Eu sou talvez o único padre na minha família. Né? Eu parece que eu vim para quebrar um hábito familiar, que às vezes uma geração não sabe que a outra tem. O meu trisavô, ele era meio chegado ao adultério, ele gostava de trair. A Janete está falando que está Ela tá fazendo pesquisando. a pesquisa da árvore genealógica e é Tô criando pesado. coragem, Janete. Tô deixando para daqui a pouco isso Ela aí. fez. Então, o meu trisavô, eu descobri que ele era pai de duas famílias. Ele era bígamo. E as famílias não sabiam. Aí o que aconteceu? O meu bisavô era um homem que mesmo vendo às vezes aquele hábito, às vezes o filho vê muito esse hábito do pai, né? Daquele pai ser aquilo, e ele cresce com aquele defeito como uma espécie de uma referência ruim, mas ele acaba repetindo o Repetindo, erro do pai. sim. Né? O meu avô também era uma pessoa que era chegada a isso, meu pai, então, tanto que a minha mãe brinca que, então, só aí já são 4 gerações de problemas que foram chegando até a mim. Então, a minha família sempre teve, no lado paterno, pecados, e isso acontece muito, porque, assim, tem muito filho que acaba repetindo os defeitos dos pais, mesmo não sabendo diretamente. Não falo só do ramo da bebida, ou da traição. Existem alguns defeitos No que, de modo uma de certa ser, forma, vai passando vai. de geração em geração. E tem, E aí vai se repetindo. e tem uma coisa também. Se a gente, Alcoolismo é a mesma coisa. porque E nesse caso da traição, não é só traição. A minha família paterna era uma família muito braba, família de policiais. E eu me lembro que meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, e eu passei a perceber que eu tinha certas reações, já padre novo, raivas, explosões de raiva, que não era meu aquilo. E que, de uma certa forma, eu repetia aquilo que o meu pai fazia. Uma vez, a ponto de eu sentir uma raiva tão grande que parecia que eu sentia um gosto de sangue na minha boca. Quando eu senti essa raiva, que eu não sabia de onde veio, mas que estava aqui dentro do meu inconsciente, e que talvez fosse uma imagem que eu tive lá na infância, que ficou guardada aqui e veio à tona, aquilo foi um gatilho. Quando eu senti aquele sangue na boca, eu falei, peraí, isso não sou eu. Eu não sou assim. Ou seja, isso pode ter sido do meu pai, que eu tenha visto esse tipo de raiva. Essa raiva não é minha. Então eu procurei um sacerdote, procurei um padre, né, e falei isso para ele. Ele falou, olha, muito provavelmente isso aí é uma coisa que você, no pouco tempo que você teve com seu pai, você viu um tipo de reação, as histórias que você trouxe, você soube do seu pai, mesmo não conhecendo. E aí eu percebi que eu não era o meu pai. E que eu não era o pecado do meu pai. E aí eu fui buscar uma cura interior em mim. Senhor, se eu encontrei, se eu senti alguma raiva que veio da experiência que eu possa ter presenciado do meu pai, e eu era muito pequeno, ficou guardada no meu inconsciente, e esse problema que eu vivenciei foi um gatilho, eu peço agora a cura interior. E isso às vezes vem acontecendo, vem passando, né? Vem passando de geração em geração. nisso que você está falando, só uma observação. Da mesma forma que a gente herda a genética, né? Características genéticas dos nossos pais, dos nossos, né, antepassados, dos nossos ancestrais,
a gente também herda essas questões emocionais, essas questões, às vezes, psicológicas, porque quando somos gerados, é uma troca muito grande que existe ali, né, entre quem está nos gerando. E quem nos gerou também foi gerado, e assim vem, entendeu? Não é uma questão de que eu tenho que pagar pelos erros, entendeu? Uhum. Mas é uma questão de eu que vim agora, nessa geração, abrir a minha consciência para compreender a importância da oração, a importância da cura, a importância de me preocupar também com quem já foi. E que muitas vezes não teve a oportunidade que eu estou tendo de ter esse conhecimento, dessa necessidade. Sim. Então, a questão é essa. É a gente receber o esclarecimento e a gente, a partir desse esclarecimento, fazer o que nós podemos fazer, que é interceder, que é orar. Não só pela nossa cura, mas também por quem já foi, né? Que talvez não tenha tido a oportunidade. Tem um exemplo na A Bíblia Janete está muito falando do termo característico. DNA espiritual. É uma coisa que está sendo estudada, né? Uhum. Isso. Mas tem na Bíblia a história de Davi que traiu com a mulher de Urias. Ele cometeu um adultério. Betsabé. Betsabé. E o filho dessa união foi quem? Salomão. E Salomão, mais tarde, já velho, teve várias mulheres. E era meio que chegado, né, a quê? A ter muitas mulheres, ao adultério. E ele foi assimilando a religião, ou permitindo que, se fosse praticado das mulheres que ele teve lá, já velho, a prática religiosa, meio que sincretizando lá em Israel um pouco as práticas dessas mulheres. Então, quer dizer, é um problema que já veio de Davi. E, obviamente, talvez o próprio outro filho dele, Absalão, tivesse esse mesmo problema, só que, no caso, Absalão, ele morreu novo, né? Ele teve um outro problema, mas por que não? Talvez ele tivesse essa prática. Então, a gente pode herdar. Eu vejo, assim, no meu caso, eu estou quebrando isso. Foi muito trabalhado lá no início da minha caminhada, antes até de ir para o seminário. Eu fiz muita oração quebrando essa questão do adultério, da tendência de ter mulheres, de ter relacionamentos, às vezes, muito difíceis, a ponto de que eu, lá daquelas curas interiores, consegui abraçar e viver o celibato. Eu sou muito fiel, graças a Deus. Pelo menos até agora, estou aí firme. Então, eu trabalhei a cura interior. Sim. E é isso que a gente, às vezes... O que a rejeição não causa na gente? O que a rejeição não causa, nesse caso, de buscar amarrações, feitiços, a raiva, o ódio, o trauma? E que ele elencou aqui, inclusive, né? E aí ele falou aqui, ó: se entre os meus ancestrais existia alguém que morreu de repente, antes de ser encontrado com Deus, ou de modo violento, não da maneira que Deus queria, isso poderá afetar a geração presente e a futura. Aí ele fala: o suicídio pode trazer uma carga negativa muito grande na descendência da família. Eu tive um caso de suicídio na minha família. Imagine para os meus sobrinhos. Aquilo ali, a carga negativa e a possibilidade até de se buscar isso. A depressividade que eles têm da minha prima. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Se você pede oração por causa de uma dor de cabeça, não é simplesmente nesse sentido que se deve orar, mas sim fazer uma oração para ser liberto dos efeitos daquele suicídio na sua vida. Então, eu tenho que procurar também fazer assassinato também. Sim.
Então, práticas de aborto, sim. Se alguns dos meus ancestrais, dos seus ancestrais, praticou o aborto, isso pode trazer prejuízos enormes para gerações depois. Sabe? Se existem aqueles que morreram em guerra, ou torturados, ou morreram doentes mentais, ou em possessão, ou com a propriedade defraudada, com maldição em seus lábios, isso pode afetar a geração presente. Eu vou dizer um caso que eu conheci para vocês, de uma família que expulsou um padre de uma cidade lá nos anos 30, e esse padre mandou uma maldição nessa família. Por 4 gerações, os homens dessa família ou iam ser homossexuais ou iam ser estéreis. E só se quebraria antes dessas 4 gerações se um deles fosse padre. E olha, vou dizer para vocês, eu conheço 2 ou 3, já está na terceira, quase 4ª geração dessa família. Os que não são homossexuais são estéreis, tiveram filhos adotivos. E eu digo mais, dos filhos que foram adotados pelos estéreis, que não são estéreis, são homossexuais. Isso existe, gente. Tá? É muito sério. Isso existe, é sério e precisa ser quebrado. Sabe? Então a gente tem que ter muito isso em conta e fazer oração, pedir, buscar um outro sacerdote ou buscar um bispo para que pedir perdão, para que a família possa pedir que se quebre essa maldição. Sim, porque muitas vezes, padre, assim, muitas vezes a gente identifica, né? Você viu, conviveu com o seu pai num certo tempo e você viu aquelas atitudes que você não concordava, que você rejeitava, de certa forma, né? E que você se viu tendo a tendência a poder replicar. Então você identificou aquilo e lutou para se curar. Agora, muitas reações nossas, muitos modos nossos de agir diante de situações, a gente não sabe que é uma coisa que vem desde antes. Então, quando a gente identifica qualquer reação, qualquer tipo de bloqueio, qualquer coisa que dê um sinal de algo que está acontecendo de errado, que não é saudável, que não é natural, a gente precisa, sim, buscar a cura interior. Porque isso pode ser um sinal de que há algo errado, talvez, na sua árvore genealógica, que você não tem conhecimento, mas que você buscando a cura, você pode se libertar daquilo. E você pode, numa confissão e numa oração de cura interior, por exemplo, toda a amarração que você fez a outras entidades que você serviu de outras religiões, você tem todo o direito de trocar de religião. Mas é importante que você faça o quê? A quebra disso, dessa consagração. Isso. Que se faz a partir de uma oração de renúncia, que se faça a partir de uma oração numa confissão. A Isabela está perguntando aqui, já respondeu que tipo de oração seria uma oração de renúncia na própria confissão, em um ambiente de muitas brigas, confusões. Como faço para quebrar isso? Oração, oração e oração. Renúncia, sabe? Estender na sua casa, permitir que Deus entre na sua casa. A Janete está falando aqui, leia aí para mim, por favor, Ariadne. Maldição é uma coisa terrível. Tem uma amiga que entrou em coma do nada e só conseguiu se curar quando a irmã foi dizer à mãe que tinha Alzheimer, que a filha em coma não tinha abandonado ela, a mãe. Ela foi dizer para a mãe que tinha Alzheimer, que a filha que estava em coma não tinha abandonado ela. A Dani também está falando aqui, ó, muito delicado. Pois eu, por exemplo, sei de alguns casos de traição na família. Sou neta de judeu, onde parte da família foi aprisionada e torturada. Essa parte genealógica é mais fácil de se descobrir, sim. Em um momento de lucidez, Janete continua. Peraí. Acabou amaldiçoando a amiga. A mãe, né? No caso, Janete. Pô, de mãe, então? Nossa. Então,
tem que haver uma renúncia total, afastamento daqueles orixás. Sim, se você, a partir do momento em que você não mais participa, tá, da religião de matriz africana, você tem que fazer, sim, uma renúncia pessoal. Sim. É você que está renunciando. Senão é entendeu? conflito, gente. Não, não é conflito. Não, senão gera entendeu? conflito. Porque se você Gera. continua E também assim, com aquela mas é uma consagração... decisão que você Exato. tomou. Até porque eu acho que você precisa, né, buscar e dentro de uma decisão que você tomou, repito, não estou aqui rechaçando a religião de ninguém, você tem que fazer uma renúncia porque você agora tem na sua fé que você está professando uma outra mentalidade. Tá? E é segredo que não temos como descobrir. Como resolver essas questões genéticas não então, ditas, né? aí é que está. A Janete, Dani, está fazendo uma pesquisa da árvore genealógica, das histórias. Eu comecei a fazer pesquisa sobre a minha família, eu nem sequer sabia os nomes dos meus ancestrais. E tem famílias que guardam, são segredos de família, tem histórias. E a gente também pode pedir a Deus a graça de trazer à tona problemas, porque Deus revela, tá? Revela, exatamente. A Sara está perguntando se não é possível manter os... Não é possível, não. Eu sempre falei que o problema está na mistura, Kátia. Exatamente. Sabe? Faz uma escolha. Jesus não vai ficar chateado se você escolher ser na religião de matriz africana. Entendeu? O problema é quando a gente mistura o sincretismo, entendeu? Faz uma escolha. Não estou aqui querendo... Você tem que seguir a sua consciência. Lá a pessoa me disse que jogaram uma maldição para minha família, que na oração Deus me escute e quebre isso. Sim, é possível. Por experiência própria, que misturar mistura não traz. Não traz não, gente. Tá? Não traz. Tá? Gente, aquele continua dizendo... realmente assim, definir onde você quer colocar a sua fé, tá? Onde está a sua fé, onde está a sua crença. E é naquele caminho que você precisa seguir. Muitas pessoas de outras religiões me procuram. E eu falo com eles, olha, você já procurou o seu responsável lá na sua religião? Por que você está procurando um padre? Você tem que procurar alguém da sua religião. Então, às vezes eu não me sinto nem à vontade de opinar em questões religiosas sobre pessoas de outras religiões. Né? O que eu posso ouvir e aconselhar são questões que não têm a ver diretamente com a religião. Mas eu sempre indico. Agora, eu não estou ali também para cometer aquilo que a gente chama de proselitismo, né? Que é converter pessoas. Porque quem converte e convence é o Espírito Santo. Sabe? Então, é você fazer que o Espírito Santo te mostre aquilo que você vai ser melhor, você vai se identificar e você vai ser feliz. Né? É isso aí, ó, segue o seu coração. Fui católico e segui outras religiões de orixá, me arrependo profundamente. Você pode se arrepender, você pode deixar, né? Entendeu? Como você também pode deixar de ser católico. Tem muita gente que deixa de ser católico. E seguir, e ser feliz, e buscar a fé. Agora, você não pode ficar misturando as coisas, gente. Ó, igualmente, nossos ancestrais que se envolveram com seitas satânicas, tem também, tá? Tem isso também. Que pertence a outras religiões, praticaram incesto ou entraram em práticas ocultas. E deixa eu explicar aqui, o ocultismo não tem nada a ver com religião de matriz africana. O ocultismo é outra coisa. Ocultismo tem muito a ver com práticas diabólicas, demoníacas. Tá? Isso é muito importante dizer. Não é nem o esoterismo em si, o ocultismo. O ocultismo é coisa de mexer com o mal mesmo. Tá? Ou qualquer tipo de bruxaria. As pessoas também acham que bruxaria é amarração,
É isso aí que a Janete está falando, ó. Preciso se identificar com essas normas e segui-las. Né? Agora, a partir do momento em que você... Existia o rito de mudança de religião. Antigamente tinha um rito, né? A gente chamava de abjuração. Você abjurava a outra religião e se tornava católico. Entendeu? Mas é uma coisa muito pessoal sua, tá? Você com um sacerdote, quase que numa confissão, né? Saindo promovendo isso como se fosse um proselitismo religioso. E sabe? é um processo também, é importante Cuidado cuidar. com essas questões aí, ó, de pêndulo, de tábua, não sei o que lá, Sim. de certos elementos ocultistas, que são magias, que são trabalhos que o demônio se utiliza de algumas coisas para poder te prender, te subjugar. Tá? Isso é muito importante. E quando você mistura, que é pior, e você não está seguindo nem uma coisa nem outra. Você está seguindo uma coisa da sua cabeça. E cuidado, que é aí que é perigoso. Porque você pode estar manipulando as religiões para o seu interesse pessoal. E isso gera problemas na sua geração, tá? Às vezes as pessoas fazem isso e não sabem o mal que estão correndo. Pensando que está querendo fazer um mal para outra pessoa, ela pode estar fazendo um mal maior para elas mesmas. Se qualquer um dos meus ancestrais amaldiçoa gerações futuras, ou por bruxaria, que seriam esses feitiços, isso terá um grande efeito nas gerações seguintes. Se o ancestral amaldiçoou uma mulher dizendo, você nunca terá um filho, ou dizendo, seus filhos nunca irão se casar, isso pode acontecer. E a única maneira de termos que quebrar o poder dessa maldição é orar pelos nossos ancestrais durante a Eucaristia, pedindo perdão a Deus em nome deles e perdoando-os. Pedindo ao Senhor que quebre qualquer ligação, amarração feita entre eles e nós, e que Deus lhes dê o descanso eterno. Tá aqui, ó. Tá aqui, gente. Tá? O que nós devemos fazer? Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo bem? A Ari deve ter saído um instantinho, mas eu vou repetir. A única maneira que temos para quebrar o poder dessa maldição é orar. Então, você pode fazer cair por terra essa palavra da sua mãe, ô Kátia. Tá? A única maneira que temos de quebrar o poder dessa maldição é orar pelos nossos ancestrais, durante a missa, a Eucaristia, pedindo perdão a Deus em nome delas e perdoando-as. Então, tenta ou lembrar, anotar, e numa confissão e na missa, você pedir perdão. Olha, eu peço perdão porque a minha mãe, naquele dia tal, disse que a minha vida não vai para frente. Ou que aconteceu isso com a minha avó, isso foi falado. E aí ele está dizendo aqui, pedindo perdão a Deus em nome deles e perdoando-os. Então, pedindo ao Senhor que quebre qualquer ligação, amarração feita entre eles e nós, e que Deus lhes dê o descanso eterno. Da nossa parte, o que precisamos fazer para aqueles que estão conosco e nos feriram? Precisamos perdoá-los. O maior bloqueio para qualquer tipo de cura interior é a falta de perdão. O maior bloqueio para qualquer tipo de cura interior é a falta de perdão. O mandamento mais difícil que Jesus nos deu de maneira prática é: perdoe os seus inimigos. Não somente perdoá-los. Só um momento, gente. Uhum. Vocês estão ouvindo minha mãe lá falando no telefone com a minha tia? Estava vazando.
Não somente, perdoe os seus inimigos, não somente perdoá-los, mas orar por eles, amá-los, abençoá-los. Lucas 6, 27, 28. Quando o perdão acontece, a cura vem quase que automaticamente. Mas esse é o nosso maior desafio, Janete, o perdão. Perdão. Mas lembre-se das palavras do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como... para que a gente se livre de todo mal, é preciso passar por essa luta espiritual que é o perdão. O perdão, ele é fundamental na quebra das maldições, na quebra, né, das gerações. Sabe? Jesus disse: se você quer se reconciliar com eles, mas eles não querem se reconciliar com você, se afastam de você, amaldiçoam o seu bom nome, perseguem-no, alegre-se. Por que Jesus disse isso? Porque o que parece um mandamento, na verdade, é uma cura, uma bênção por meio por meio da qual libertamos a pessoa que nos feriu, libertando-a do ódio que sentimos por ela e nos libertamos do nosso próprio ódio. Então, é o perdão. O perdão é fundamental. O perdão tem a ver com aquela pessoa e tem a ver principalmente comigo. Mas posso perdoar e não querer mais a pessoa na minha vida, correto? Claro. Uhum. Claro. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Sabe? O que você não pode, André, é virar a cara. Cumprimenta. E desprezar é ruim. Agora, você pode manter distância, você não pode cancelar a pessoa, como a gente tem visto essa geração fazer. Deixa eu só falar uma coisa aqui sobre o perdão, antes de você ler a pergunta da Dani. Quando a gente fala de perdão, gente, a gente entende quando a gente perdoou, quando a gente se lembra da situação em que nós vivemos com o outro, né, que nos feriu, e nós não sentimos mais dor. Nós não sentimos rancor, não sentimos mágoa. Se ainda, não que a gente tenha que esquecer o que nos aconteceu, mas quando a gente consegue liberar realmente o perdão, a gente ganha um aprendizado daquela situação que a gente viveu. E quando a gente se recorda daquilo, não é doloroso, sabe? As lágrimas nos correm dos olhos, como muitas vezes acontece quando somos feridos. Então, às vezes, gera essa dúvida, né? Que a gente diz, a gente quer perdoar o outro, e a gente diz, eu te perdoo, mas eu ainda continuo ruminando aquilo dentro de mim. Aquilo que me magoou, aquilo que me feriu. E aí eu entro não vou, como você falou, né? Eu posso não amar e não abençoar. Então, em que sentido que você acredita que você perdoou e você não quer que aquela pessoa seja abençoada? Será que realmente o perdão aconteceu já? Porque não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo realmente. A gente toma aquela decisão e todos os dias a gente vai retomando aquela decisão. É um desafio diário que a gente vai vivendo, até que chega um dia que você vê, caramba, eu vivi aquilo e me curei, e me libertei, eu não sinto mais dor. Por mais que você não queira conviver, viver junto, grudado, mas é algo que não te causa mais dor. Aconteceu uma situação em que uma pessoa brigou comigo, ok? Essa pessoa brigou comigo, essa pessoa me cancelou. Vou dar um exemplo, tá, gente? Mesmo essa pessoa não se relacionando mais comigo, eu posso continuar leal a essa pessoa, mesmo ela não sendo comigo. Mas eu estou continuando a ser leal com essa pessoa, não pela pessoa, mas por mim, porque eu sou leal. Então eu tenho que fazer a coisa por mim. Eu posso, porque o que vai fazer hoje em dia é o que eu senti que vai me fazer bem ser leal. Não é o merecimento do outro. Ele não merece. Não sabe? É uma coisa, isso. Nossa. Quer dizer, eu tenho o perdão é uma decisão para mim.
necessariamente eu não vou aceitar aquela situação em si. Então, ela está falando que pode se perdoar e não amar e abençoar o próximo. Você pode perdoar. Perdoar é uma decisão sua. A partir do momento que você perdoa, ama e abençoa aquela pessoa. Você só tomou a decisão de não ser mais amigo, entendeu? Porque o perdão não tem a ver com aquela pessoa, não é se aquela pessoa merece, é com você. É a sua cultura. Você não tem que deixar de amar, abençoar. Agora, você não precisa se relacionar, ser amigo, entendeu? Mas também não vai desprezar, cancelar. Se a pessoa quer falar com você, fala. Se não quiser falar com você, não fala. E segue o barco, sabe? É para nós mesmos, exatamente isso, Dani. E isso é uma graça que a Janete está falando aqui, que a gente tem que pedir todos os dias. E seguir adiante, né, Janete? Uma coisa que a Janete tem me falado e que eu tenho percebido é seguir adiante. É claro que a gente não vai mais mexer. As pessoas tomam as decisões dela e vai que essas pessoas depois, né, pode ser que elas mudem, né? Mas eu tenho que perceber que isso, a mágoa, ela não pode me mudar, me fazer deixar de ser bom, me fazer deixar de amar, de abençoar. Deus a abençoe, que ela seja feliz. E que senão aquele mal que ela está fazendo está me atingindo. Eu estou sendo determinado pela ferida, pela mágoa. Então, a fé é algo que tem que fazer a gente aprender a saber que eu não tenho necessariamente que exercer uma influência ou estar ali com aquela pessoa que me fez um mal. Sabe? Boa noite, Janise. E tem também, quando a gente olha para a grandeza dessa situação, né? A magnitude. Quando a gente vive uma situação de mágoa, que a gente é ferido, a gente teve essa permissão. Aquilo aconteceu com a permissão de Deus. E é uma oportunidade, dependendo da forma que a gente olhe, é uma oportunidade que nós temos de conseguir perdoar, de aprender diante daquilo e de alcançar um novo degrau, sabe? Então, às vezes, a gente fica muito preso na situação, na mágoa que nos foi causada. Mas quando a gente olha um pouco de fora, a gente vê que cada situação que vem pra gente é uma chance, é uma oportunidade da gente amadurecer, da gente crescer e na vida espiritual, entendeu? Na nossa vida pessoal. Um exercício, vamos lá. Eu estou aprendendo agora que eu estou aprendendo. Uma pessoa te feriu, te machucou. Uma pessoa te decepcionou, te traiu. Anota para você num papel, pede a Deus para te fazer em oração, mostrar os pontos que essa pessoa te machucou. O ódio, porque ela falou aquilo. Que sentimento, aquilo. que trouxe para você aquela situação? Os sentimentos. E aí você vai pedir perdão a Deus por você se permitir sentir isso. Por você não entender isso. Perfeito. E você dar àquela pessoa o perdão para que ela também possa, junto à luz de Deus, encontrar o caminho dela. Sabe, você não é que você está cancelando, você está tomando a decisão de seguir o seu caminho. Sim. Isso é muito importante. Sabe, o exercício, faz esse exercício. Na oração, a gente não gasta tempo com oração, né? É uma pena, porque a gente não pega esse papelzinho, a gente escreve, a gente, sabe, reflete, a gente deixa Deus tocando assim, e veio isso aqui, eu preciso, né? Eu tenho feito isso, sabe? Eu tenho feito isso, sabe? Cada decepção que eu tenho passado, que eu tenho errado, eu tenho anotado, eu tenho pedido perdão a Deus. Sabe? Tenho dado perdão às pessoas. E pedido também para que essas pessoas se libertem. Sim. Sabe? Dessas questões. Porque às vezes... Mesmo que essas pessoas não fiquem mais na nossa vida. Sim, às sabe? vezes, padre, a gente se vê muito frágil também.
Tem momentos da nossa vida que quando a gente passa desses momentos, a gente enxerga quanto a gente estava frágil. O quanto a gente se permitiu ser ferido, magoado, sabe? Atingido de uma forma tão grandiosa que a gente vê que não era para isso tudo, não era para eu ter me permitido sentir isso tudo. Eu estava realmente fragilizado. Então, às vezes, são oportunidades que a gente tem com essas situações para a gente se fortalecer. E lá na frente, quando o outro fizer algo, né, para nos ferir, talvez o efeito não seja o mesmo. Por quê? Porque a gente já vai ter compreendido de uma forma diferente. Então, a cada decepção que a gente vive na vida, a gente tem que ter esse olhar de compreender o quanto isso magoa em mim. Por que isso me magoa tanto? Por que está me ferindo? Será que é uma fragilidade minha? Será que é uma brecha que eu tenho? É exatamente isso aí. Sabe, uma É brecha exatamente que eu isso. tenho que está me atingindo? E aí você tem que olhar para você e não para o outro. A gente tira o olhar do outro, do que o outro fez. Por que isso me machucou tanto? De tanto você me falar isso, Janete, eu estou aprendendo, viu? Que tem a ver comigo. É a minha cura interior. A gente não tem que ficar se preocupando se o outro tem que me perdoar, se eu tenho que me preocupar de perdoar a mim mesmo e ao outro. Exatamente. Então, aí às vezes, a causa daquilo que precisa ser curado, daquele mal, já começa a se desarticular aí dentro de você. Isso mesmo. Sabe? E cada experiência negativa, quando curadas ou orçadas, servem de experiência que vai ajudar outras pessoas mais na frente, sim. Oradas, ela disse. Oradas, Sabe? É isso aí. Ele está dizendo aqui, ó. Por que Jesus disse isso? Ele disse o quê? Se você quer se reconciliar com eles, mas eles não querem se reconciliar com você, se afastem de vocês, amaldiçoam o seu bom nome, perseguem-no, alegres. Por que Jesus disse isso? Porque o que parece um mandamento, na verdade, é uma cura. Uma bênção por meio da qual libertamos a pessoa que nos feriu, libertando-a do ódio que sentimos por ela e nos libertando do nosso próprio ódio. Tá entendendo, gente? Sabe? Tá aprendendo o que é? Durante a missa, precisamos lembrar de cada pessoa na nossa vida de que alguma maneira nos machucou e perdoá-la em nome de Jesus. Alguns anos atrás, fui orar para um jovem juntamente com 2 pessoas que estavam orando por ele. Eu conhecia bem esse jovem. Tinha sido um professor da escola na qual eu era diretor. Para minha grande surpresa, me contaram que ele estava doente na cama havia 9 meses. Durante esse período, ele tinha febre alta, não conseguia dormir todas as noites. Tinha terríveis dores e nem mesmo os remédios para dormir e as injeções faziam efeito. Passou 1 mês no hospital do câncer em observação, mas os médicos disseram-lhe: você não tem câncer, mas como tirou tantos raios-x, talvez venha a ter câncer. Por 2 meses, ele ficou num sanatório pensando que estivesse com tuberculose e tomou mais de 120 tipos de medicamentos, mais do que o máximo permitido. Os médicos já tinham perdido a esperança. Ele estava com o esqueleto esperando pela morte. Quando fui falar com ele, me disse: aquele professor, colega meu, colocou uma maldição sobre mim. É por isso que eu estou doente. Frequentemente as pessoas dizem isso para mim. Alguém fez alguma coisa para mim? Pode ser verdade, mas o que acontece é que nos abrimos para aquela maldição. Atenção para isso. A gente às vezes se abre para aquilo quando a gente acredita naquilo e não acreditamos no poder da cura, da misericórdia. Exato. Eu conhecia outro professor a quem ele se referia. Ele era incapaz de colocar maldições. Sabia, então, que não poderia ser a única razão daquela doença. Ao conversar mais com ele, compreendi que ele trazia um grande ódio do seu sogro. O sogro era um dos homens mais ricos de Bombaim.
e tinham dado sua filha única para se casar com ele. O casamento foi celebrado com grande estilo, mas o sogro não deu nenhum dinheiro como dote para o genro. Na Índia, o dote é muito importante. E quando esse professor voltou para o trabalho, em vez de ajudá-lo, o sogro começou a falar mal do seu nome, dizendo às pessoas: eu fiz um erro, cometi um engano ao dar minha filha em casamento para esse rapaz. A reputação desse professor começou a cair e ele passou a sentir um ódio mortal pelo seu sogro. Então, ele estava pensando que era um professor, viu? Sim. Era o sogro. Era o sogro. Todos os dias, o pessoal do grupo de oração rezava por ele e dizia: perdoe seu sogro. Mas ele dizia: eu não consigo perdoar. A esposa dizia: perdoe o meu pai. Mas ele dizia: eu não quero e não posso perdoar. Então ele me disse: padre, você é a primeira pessoa que não está dizendo que eu preciso perdoar. Eu falei: eu não disse para você perdoar o seu sogro porque eu conheço a sua família muito bem. Se eu estivesse no seu lugar, também encontraria dificuldade para perdoar. Mas eu quero que você reze comigo, pedindo a Jesus para curá-lo das maldições no seu coração. E que você entregue o seu coração a Jesus. Ele falou: isso eu posso fazer. Como ele era carismático, o conduzi a fazer oração espontânea. E ele começou a orar: Senhor Jesus, você sabe o quanto meu sogro me feriu. Todos estão me dizendo para perdoar, mas eu não sou capaz de perdoá-lo. E nem quero. Jesus, o Senhor não vai também me pedir para perdoá-lo. Eu não quero esse ódio. Tire-o do meu coração. Cure-me das causas do meu ódio. Ele se voltou para mim e perguntou: padre, eu estou rezando corretamente? Eu respondi: você está rezando perfeitamente, como os salmistas rezam. Metade dos salmos demonstram raiva de Deus, a outra metade demonstra o amor a ele. Eu rezei por ele, depois, principalmente para que tivesse um bom sono. Imediatamente ele dormiu. Após 2 meses fora de Bombaim, voltei e ele me disse o que aconteceu. Ele havia dormido por meia hora. Depois se levantou, pediu comida, pois estavam sem comer há muito tempo, e voltou a dormir até a noite seguinte. Então acordou, tomou um banho e saiu para caminhar completamente curado. Era o seu ódio que o estava, como um câncer, comendo o seu espírito, sua mente, seu coração e até o seu corpo. Ele se tornou um treinador do time de futebol do maior clube de Bombaim. Quando me lembro do dia em que o vi na cama como um esqueleto, sem nenhuma esperança, e agora forte, treinando e jogando futebol com os garotos, eu compreendo o poder da falta de perdão e do ódio capaz de fazer uma pessoa doente e torná-la favorável ao trabalho de Satanás. Quando obedecemos ao mandamento de Jesus e começamos a perdoar os nossos inimigos e amá-lo e a rezar por eles, a cura com frequência é instantânea e completa. Veja, a cura foi um processo. Sim. O padre trabalhou de uma maneira muito sábia, muito de uma outra maneira. Foi muito sábio ele. Reze pela cura do seu coração, para limpar o seu coração. Por quê? Porque o pavor dele era dizer que ele tinha que perdoar o sogro. Uhum. Ele estava com pavor. Gente, que coisa linda. Sabe? Ó, aqui que você está falando, Carla, tem a ver muito também com seu medo, ó. É Kátia, né? Quando eu era criança, eu tinha pavor. Pode ter sido motivo depois de adulta ter ido. Então, pede a Deus para curar esse medo que você teve lá na sua infância. Quais eram esses medos? O que te amedrontava lá? Sabe? E vai anotando e vai pedindo exatamente essa cura. Sabe? Você vai ver que você vai se sentir mais leve, com mais força espiritual. Foi boa hoje, hein? Ó, paramos aqui na página 41 e amanhã nós vamos começar o capítulo Recebendo o Perdão e a Cura de Jesus.
Mas amanhã a gente retoma um pouquinho. Eu quero fazer uma pergunta. Vocês fizeram um exercício que foi passado na sexta-feira para fazer as anotações? Ah, é verdade. Fizeram? Quero saber se vocês fizeram, se já separaram Boa. isso tudo, se já começaram aí no processo, né, da identificação dos traumas, das dores. Ó. E façam também esse de hoje, sabe? Isso que o Padre João falou, muito legal. De identificar que sentimentos que determinada situação causou em nós. Anota esses sentimentos. E aí começa num processo de investigação junto ao Espírito Santo para compreender por que me tocou dessa forma, por que eu senti desse jeito. Que às vezes há uma brecha lá no seu passado, né, que está aberta e que aquela pessoa, por um comentário, por uma ação, gerou esse turbilhão em você. Então, às vezes... Padre João, estão botando um feitiço, uma macumba em mim. Às vezes o problema não é o feitiço e a macumba que estão colocando, mas é a reação que você tem e aquilo que gatilho isso está causando em você. Sabe? E pensem, sabe? Pensem, olha, o que eu preciso mudar? O que eu preciso ser curado? Eu tenho pensado muito nisso. A gente, às vezes, vai colocando a culpa em várias situações. A gente vai buscando coisas, desculpas para poder, né, não ter que encarar o nosso problema de verdade. A Kátia, você colocou aí, Kátia, eu tenho certeza que aquilo que te traumatizou quando era criança são os pontos que você precisa lembrar, trazer à tona e curar. Sabe? Isso é muito importante. Ah lá, até a Janete falou, e é isso. Ó, eu percebi na oração, mas principalmente na terapia, que uma das coisas que eu tinha maior dificuldade em mim é o senso de... Eu não conseguia aceitar ser abandonado. E aí, numa terapia, com uma foto que eu encontrei minha antiga, eu fui junto ao meu terapeuta e mostrei, e ele falou, aqui ó, o que lá na separação dos seus pais, olha a raiva que você sentiu, olha a dor emocional que você tem. Às vezes a gente tem esses pontos cegos, a gente não enxerga. E eu percebi que o fato de ser abandonado por algumas pessoas, sobretudo alguns jovens que a gente tem como referencial, é o abandono do nosso pai. Na separação lá atrás, quando eu tinha 4 para 5 anos. Não foi nem a morte do meu pai, mas foi mais a separação, que aquilo causou em mim um estrago emocional que ficou e que é acionado... Exato. Quando? O gatilho é acionado quando alguém quer se afastar de você, quer seguir a própria vida. E é exatamente isso. É identificar o que te machuca mais. Padre João identificou que todas as vezes que ele se via na situação de alguém deixar ele, aquilo, sabe, tirava, é como se ele perdesse o controle. Então, assim, o que te leva a você a perder o controle? O que te tira, sabe, do seu eixo? Então, nisso daí é que pode estar o segredo. O início do caminho para você identificar... Não se trata daquelas pessoas que foram embora, se trata de mim. Isso, é de nós. É de nós. O que está me causando... Pensa nisso. Sabe? E aí a gente vai começar a encontrar os pontos que a gente precisa realmente orar para a nossa cura. Exatamente. E aí a cura vem a libertação. Isso. Vamos rezar com amor e com confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, encerrando aí, já são 9h05. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você que tem pensamentos ruins,
pensamentos negativos. Você que está sentindo esse pensamento agora. Pede a Jesus que te mostre aonde esses pensamentos ruins que você sente, de medo, de escuridão, de abandono, de tristeza, da onde vem pede a Jesus que te mostre isso que você está sentindo. E pede a Jesus que vá ali tocar, curar esse sentimento que você está sentindo. Desça sobre cada um de vós a bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. 8 horas estamos aqui. Volte, Janete. Janete. Você faz parte também desse trabalho. Venha conosco. Isabela, entendeu? Beijo para vocês. Kátia Freire, um abraço. Pessoal que participou. Divulguem, compartilhem, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã, Ari. Até amanhã.